Oi, gente, hora de falar de tarô. Hoje a gente vai falar da nossa cartinha da semana, a carta da morte, esse arcano poderoso que mostra pra gente finalizações, términos, conclusões. Antes de falar dela, queria contar uma curiosidade para vocês. Hoje, a data que eu tô gravando esse vídeo, eu tô completando 9 anos de escrita sobre tarô. Então, o meu blog, que antes chamava Verbena Tarô, foi uma maneira que eu encontrei de compartilhar um pouco das minhas experiências com os arcanos, porque eu vivenciei mesmo, de fato, um por um dos arcanos foi acontecendo na minha vida, e eu precisei dessa escrita até para elaborar o que acontecia comigo, né? E o blog surgiu quando eu estava vivenciando esse arcano aqui, né, da morte, de uma conclusão importante na minha vida e que abriu portas então para a chegada de outras etapas, até para eu chegar hoje nesse lugar de terapeuta, de analista, né? Minha vida mudou bastante desde 2013 até hoje. Então, é muito significativo para mim estar falando dessa carta exatamente hoje. Uma semana em que eu estou, né, relembrando essa coisa dos 9 anos, tudo que se passou dali até hoje, as mudanças que eu mesma vivenciei e que só foram possíveis por conta dessa compreensão aqui, né? Então, essa é uma carta que está falando sobre conclusões, etapas que foram finalizadas, sonhos que já cumpriram o seu papel na nossa vida e, principalmente, aspectos da nossa personalidade que já cumpriram o que eles tinham para nos ensinar. Então, essa é uma carta que tem aqui, olha, um cavalo e a morte sentada nele, né? Ou seja, ninguém interrompe esse percurso da morte. Ela chega mesmo e ela passa por cima das coisas, ela passa por cima de sonhos, de distrações, né? Ela vai passar por cima disso, chamando a gente para o real. O real é que uma etapa acabou. Pode ser uma etapa da vida, um casamento, um emprego, né? Um lugar na nossa vida que não nos preenche mais, uma postura diante da vida que talvez entre em contradição com os nossos valores mais atualizados. Então a gente precisa estar atento para perceber o que é que está se desprendendo da gente, o que está se desligando. Ainda que seja algo recente, por exemplo, como essa criança representa, né? Pode ser que é uma etapa curtinha, mas acabou. Eu preciso reconhecer que isso acabou, né? Ou então, também tomar cuidado com essa postura aqui, né? Desse sacerdote que está argumentando aqui com a morte. Às vezes o aspecto dominante na nossa consciência faz isso, né? Não, mas olha aqui, gente, olha, eu tenho valor, eu preciso permanecer. Esse aspecto dominante, ele quer ter o poder, então, né? Quer ser sempre expressado em todos os ambientes e contextos. E isso faz com que a gente se enrijeça, né? Isso foi uma coisa que eu experimentei, por exemplo, na minha vida anterior, quando eu ainda era advogada. Então, eu tinha uma necessidade de ter uma postura de advogada em todos os ambientes. Às vezes, em ambientes mais de lazer, por exemplo, estava eu com uma roupa toda de advogada num encontro, um churrasco no campo, por exemplo. Eu estava muito unilateralizada, vivenciando apenas esse aspecto, né, profissional em ambientes que não tinham nada a ver com o profissional. Eu precisei cair do cavalo para poder entender algumas coisas. Então, essa experiência da morte faz isso com a gente. A gente percebe que algumas posturas nossas são impróprias para o momento em que a gente está. A gente está seguindo a vida, evoluindo, a gente precisa evoluir também, né? E nesse evoluir também, cabe a gente se dobrar a algumas coisas, né? Então, eu quero trazer para compartilhar com vocês a representação desse arcano em outros tarôs, né? Vocês sabem que eu faço isso, né? Então, aqui é a representação dele no tarô de Marsella. Uma outra figura bem assustadora até, né? Com essa foice. Até porque esse é um tarô da Idade Média e a experiência da morte era algo mais difícil mesmo, né? Naquela época a gente não tinha medicação, as pessoas morriam por doença simples ou morriam por pena de morte, né? Tinha essa coisa da autoridade sobre a morte. As mortes, as penas de morte não eram
compassivas. Então, era uma experiência bem dolorosa mesmo, né? A morte. Mas o interessante aqui, olha, é que a gente tem partes do corpo mostradas, a cabeça, as mãos e os pés que estão aqui nesse campo. Isso significa que a gente está perdendo elementos, primeiro, da nossa identidade, o rosto. Isso é simbólico, tá? Mas são partes que nos identificavam antes, esses aspectos dominantes da consciência que nos identificavam. Talvez a gente já não seja mais daquele jeito e eu precise me atualizar, né? As mãos e os pés, as mãos, aquilo que nós alcançamos. Será que a vida, então, não está cortando isso porque o que você precisa alcançar é outra coisa? Ou também o fazer, né, com as mãos. Será que o que você precisa fazer hoje não é outra coisa do que o que você está fazendo? Enfim. Os pés, a nossa sustentação também, encontrar posturas diferentes. E aí, conversa muito com essa outra impressão do mesmo tarô de Marsella, mas é uma impressão que eu acho bem mais próxima da ideia original. Porque ela vai mostrar, primeiro que esse campo aqui tá verdinho, ó. Tá diferente desse, né? Esse aqui tá preto e tal. Esse aqui tá verdinho, ou seja, tá vicejando. A partir daquilo que foi ceifado, a gente tem vida nova. Interessante, né? Mas a gente tem no corpo dessa morte uns pontos vermelhos, vocês estão vendo? São as partes do corpo que se dobram, gente. Olha só. A gente dobra a cabeça, a gente dobra aqui o cotovelo, a gente dobra a coluna, né? Essa parte aqui são todas articulares. E aqui, ó, principalmente, os joelhos. Às vezes a gente tem que se dobrar ao que a vida tá mostrando, tá apresentando. Existem propósitos maiores que talvez não estejam claros ainda, mas que a gente precisa aceitar essa sabedoria da vida, né? E daqui eu vou pegar o gancho para mostrar uma outra imagem dessa carta na proposta do Vértigo Tarô, que é um tarô da DC Comics, comentado pela Rachel Pollack. Quem conhece essa autora? É uma mulher trans. A Rachel tem aquele livro famoso 78 Graus de Sabedoria, né? E ela vai propor, então, que essa carta aqui da morte é representativa dos preços que a gente tem que pagar para seguir vivo. Olha que bonita essa ideia, né? De que, então, essa entrega, essa renúncia de uma fase da vida, ela é importante porque abre, então, caminho para novos percursos, novas jornadas, que são as renovações que nos mantêm vivos. Aí tem um Anki aqui, não sei se dá para vocês verem, mas tem um símbolo do Anki aqui, que é o símbolo da vida eterna, e mostrando que a morte não precisa ser uma experiência aterradora, né? Pode ser uma coisa mais sublime. Olha essa rosa aqui nas mãos dessa personagem da morte, né? Então pode ser algo com muita vida, que tem muito para vicejar e encantar, né? Essa nova fase. Mas a gente precisa permitir que esses desprendimentos aconteçam, aceitar os términos, talvez baixar a cabeça, dobrar os joelhos, né? E toda a simbologia que isso tem, da gente se dobrar diante da vida, da sabedoria da vida, da sabedoria do inconsciente, que vai nos impulsionando para aquilo que realmente faz a nossa vida se voltar a vicejar, né? Para que a gente consiga manter os impulsos de vida sempre adiante, caminhando, tá bom? Gente, fiquei muito feliz de compartilhar esse conteúdo com vocês. Me tocou bastante durante a semana esse arcano. Se vocês sentirem de compartilhar também o que vocês andaram acompanhando nessa tiragem, vou ficar bem feliz de saber, né? Então deixem os comentários também. E vou pedir para vocês deixarem não só comentários, mas que vocês também deixem as curtidas, se esse conteúdo faz sentido para vocês, porque isso ajuda, né, o conteúdo a circular mais. Os algoritmos das redes funcionam desse jeito. Então, eu vou pedir para vocês essa contribuição comigo, se vocês sentirem de fazer e aproveitando esse trabalho, vai me ajudar bastante a alcançar também outras pessoas que precisam se conectar, tá bom? Um beijo, até a próxima!